Oi, turma do segundo ano, tudo bem com vocês? Preparados para começarmos a aula de hoje? Bom, então vamos começar a nossa aula. E primeiro nós vamos observar o nosso calendário. Olha só, nós estamos no mês de setembro e ontem foi um dia especial, né? Foi um feriado, olha aqui, ó, dia 7 de setembro, olha aqui, ó. Foi o dia da independência do Brasil, olha só. Então, nós não tivemos aula na segunda, que foi dia 6, e nem na terça, que foi dia 7, que foi ontem, né? Se ontem foi terça-feira, hoje é quarta-feira, dia 8 do mês de setembro do ano de 2021. E é sobre essa data tão importante que nós vamos falar nas nossas aulas. Dia 7 de setembro, a independência do Brasil. Olha só, então nós vamos estar falando desse dia, né, que é tão importante, né? E aqui nós temos a nossa bandeira, a bandeira do Brasil, ó, 7 de setembro, independência do Brasil. Olha só, vamos observar aqui as cores da nossa bandeira. Nós temos aqui ó, o verde, o amarelo, azul, tem o branco também, mas nós vamos estar falando, né, sobre as cores da nossa bandeira durante as nossas aulas. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre independência. Então, acompanhe a leitura aí com a professora. Condição da pessoa livre, de quem não deve obediência a alguém. Estado do que não depende de independência financeira, emocional ou espiritual, condição da coletividade que não se submete a outra autoridade e se governa por suas próprias leis. Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Olha só, então, Dom Pedro I, né, que proclamou a independência do nosso Brasil. Então, vamos continuar aqui a fazer a leitura desse pequeno texto para a gente aprender um pouquinho mais sobre a independência. 7 de setembro, independência do Brasil. Era setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga. Dom Pedro bradou: independência ou morte. Ficamos livres de Portugal. O Brasil ia governar por si, ter suas próprias leis, ser dono de suas riquezas. Nada foi conseguido de um dia para o outro. Apenas com o brado de Dom Pedro I, muitos brasileiros chegaram mesmo a dar sua vida, como Tiradentes. Outros organizaram movimentos, escreveram artigos em jornais, despertando o ideal da liberdade. A própria esposa do imperador, Dona Leopoldina, com a cooperação de José Bonifácio, foi uma batalhadora por nossa libertação, incentivando o príncipe Dom Pedro a nos desligar de Portugal. O Brasil viveu então dias de perseguições, pois Portugal não queria perder a sua colônia. Mas nossos compatriotas mostraram-se valorosos e não temeram a sua própria morte. E agora, muito tempo depois, perguntamos a nós próprios o que fizemos pela pátria. Então, aqui tem algumas questões para vocês pensarem um pouquinho, ó. Tenho estudado como preciso? Cumpro os meus deveres de bom aluno e bom filho? Tenho respeitado a pessoa humana? Valorizo os lutos e a nossa história? Respeito os símbolos da minha pátria? Respeito as pessoas mais velhas? Procuro ser um bom cidadão? Essas daí são algumas questões para a gente pensar um pouquinho. Será que nós estamos fazendo isso? E na atividade que vocês vão receber de língua portuguesa, é essa aí, é a seguinte, número 1. Lembrando de nossos estudos, onde aprendemos que no dia 7 de setembro comemoramos a independência do Brasil, leia o texto abaixo e responda as questões. Então, o título do texto é Independência, da autora Isabel Cristina Silveira Soares. Viva a independência do Brasil, país que ainda luta sob o céu cor de anil. Ainda sou criança,
criança que já sabe, para o mundo melhorar, que amor nunca acabe. Por isso vou lutar, lutar sem parar, por um país de justiça, onde sempre vou amar. Legal o texto, não é verdade? Eu gostei muito, e vocês? Bom, e aqui tem algumas perguntas, né, para vocês responderem. O nome do nosso país é... Tá aqui, né? Não é difícil, só vocês observarem a imagem. Quem nasce no Brasil é brasileiro, né? Então, todos nós somos brasileiros. E aqui tem mais algumas questões aqui embaixo para vocês responderem. Que dia comemoramos a independência do Brasil? Essa é fácil, né? Nós acabamos de falar, né? No dia 7 de setembro. Na letra B, na sua opinião, o que é preciso para que no futuro tenhamos um país melhor? Então, é a sua opinião. O que você acha, né? Para que no futuro tenhamos um país melhor. Bom, seguindo então com a nossa aula, nós temos um caça-palavras. Então, vocês vão observar aqui esse pequeno texto. Leia o texto e encontre as palavras sublinhadas no quadro abaixo. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto aqui, ó. Quando eu crescer, então, crescer está sublinhado. Então, vocês vão vir aqui no caça-palavras e vão encontrar a palavra crescer, combinado? Hei de ser muito valente, então, vocês vão procurar a palavra valente. E assim por diante, vocês vão fazendo a leitura do texto e procurando as palavras que estão sublinhadas. Combinado? Seguindo então para a próxima atividade, nós vamos falar na nossa aula de matemática sobre as figuras geométricas presentes na bandeira. Então, essa aqui é a nossa bandeira do Brasil, ó. E tem algumas figuras geométricas presentes nessa bandeira. Aqui, ó, o retângulo é o verde, olha aqui, ó. Então, essa parte aqui da nossa bandeira, não lembra o retângulo, ó? Lembra sim o retângulo. Ele está de cor verde. Losango, amarelo. Então, esse aqui, ó, é o losango, ó, essa partezinha amarela, ó. Olha aqui a forma do losango. Está de amarelo. E o círculo azul, que é esse círculo aqui, ó, tá vendo, ó? Ele está de cor azul. Então, aqui são algumas figuras geométricas que estão presentes na nossa bandeira. E aqui nós temos o significado das cores, né? Olha só, o verde da nossa bandeira significa a superioridade das matas brasileiras, né? Então, o verde significa as matas brasileiras. Amarelo representa as riquezas minerais do solo. Azul representa o céu. Branco simboliza a paz. As estrelas representam cada estado brasileiro e o Distrito Federal. E a frase ordem e progresso foi a influência de Auguste Comte, um filósofo francês fundador do positivismo. Olha que legal, né? Continuando então aí com a nossa aula, vocês vão receber essa atividade aqui de matemática para vocês fazerem. Observe a bandeira do Brasil e marque com um X as formas geométricas presentes nela. Então, aqui, ó, quais são as formas geométricas presentes na bandeira? Tem retângulo, olha aqui o retângulo, ó, nós acabamos de comentar na atividade anterior, né? O retângulo, então você vem aqui e marca um X. Tem losango, essa figura aqui, ó? Tem, então você vem aqui e marca um X. E o restante vocês vão observar. Tem quadrado, tem círculo. Então, vocês vão marcar um X apenas nas figuras que aparecem na nossa bandeira, certo? E no número 2, agora, pinte as formas geométricas que a bandeira possui com as cores correspondentes, azul, amarelo e verde, certo? Ó, essa parte aqui é verde, que é o retângulo, amarelo, losango, azul, o círculo e as estrelas ficam branquinhas, certo?
Continuando aí a nossa aula, nós vamos falar na nossa atividade de história sobre os impactos ambientais que nós estamos falando, né, nas nossas aulas. Então, vamos ler aí o número 1. Lembrando de nossas aulas e nossas conversas sobre o impacto ambiental causado pelo ser humano que prejudica a natureza e os animais. Observe a imagem abaixo e responda à questão. Então, aqui vocês podem observar nessa imagem que a gente tem aqui o personagem Chico Bento. E ele não está muito feliz, na verdade, ele está muito triste. Por que será que ele está triste, né? Olha só onde é que ele está tomando banho, né? E olha só como que está o rio aqui, né? Como que está o rio aqui? Está limpinho ou está sujo, poluído, com lixo? Será que esse rio aqui dá para tomar banho? Será que é por isso que o Chico Bento está triste? Bom, então vamos ler aqui primeiro. Faça um X nos objetos que poluem o rio onde Chico gostaria de tomar banho. Então, Chico Bento gostaria muito de tomar banho nesse rio, mas ele não pode. Por quê? Porque está cheio de lixo. Então, você vai fazer um X onde tem um lixo que está jogado no rio, certo? Em seguida, responder as questões. Ó, letra A. O que está acontecendo com Chico Bento? O que está acontecendo com ele aí? Ele está triste por quê? Porque ele gostaria de fazer o quê, hein? Tomar banho no rio, mas ele pode? Não, porque o rio está sujo, poluído. Letra B. Por que Chico Bento está triste? Com certeza porque ele gostaria muito de tomar banho nesse rio, mas ele não pode, né? Letra C. Você acha que é certo jogar lixo no rio? Por quê? Por que a gente não pode jogar lixo no rio, na verdade? Você pode escrever aí. Na letra D, o que você acha que deve ser feito para que o rio volte a ficar limpo? Então, o que você acha que poderia ser feito para que esse rio voltasse novamente a ser limpo? E a última questão. Na sua opinião, o que podemos fazer para ajudar a preservar a natureza? A nossa contribuição, né? Evitar jogar lixo na rua, jogar lixo no lugar certo, não é verdade? Então, são várias atitudes aí que a gente pode ter, não é verdade? Bom, então, quando vocês terminarem de responder as atividades, vocês podem enviar as fotos para a professora, certo? Eu espero as fotos das atividades, um grande abraço e até a próxima aula.